Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Língua Marina Brasil. Eu sou Nina Fonseca. Quando a gente começa a aprender uma nova língua, é normal que a gente tente formar as frases ainda pensando no nosso idioma nativo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fazia bastante isso. E as pessoas olhavam para mim como se não conseguissem entender exatamente o que eu queria dizer. Parecia que para elas, as frases que eu estava falando não faziam o menor sentido. Hoje eu selecionei para vocês as frases mais comuns que os nativos não usam na vida real. Essas frases surgem na nossa mente justamente porque a gente pensa no nosso idioma nativo para formar a frase. Então vamos conhecê-las e parar de usá-las. Frase número 1. I don't know nothing. I don't know nothing. Aqui nessa frase nós temos duas palavras negativas e para os nativos eles vão entender que você está dizendo que você sabe de tudo. Sabe por quê? Duas palavras na negativa transformam a frase em positiva. A double negative makes a positive. Eles vão achar que você está dizendo eu sei de tudo, I know everything, mas não é isso que você quer dizer, certo? Então a melhor frase para você usar é I don't know anything. Eu não sei de nada. Assim a frase fica correta e sem duplo sentido. I don't know anything. A próxima frase, say me. Essa frase está errada, porque quando a gente usa o verbo say, precisamos colocar a preposição to depois do verbo. Say something to somebody. Então você precisa dizer alguma coisa a alguém. Por exemplo, can you say this to me? Você pode me dizer isso? Mas se você estiver pedindo para alguém te contar algo e não somente dizer, é melhor você usar o verbo tell. Tell me something. Me conte alguma coisa. Então, por exemplo, tell me how was your day? Me conte como foi o seu dia. Could you please tell your mom to come over tomorrow? Você poderia dizer à sua mãe para vir aqui amanhã? Nesse caso, você terá a ação de contar e um objeto. Então, contar para quem? A mim. Tell me. Então, como vocês podem ver, nessa frase, o foco está na pessoa para quem eu estou falando algo. Vejam os exemplos. Lisa said that she liked the movie. Então, Lisa falou que ela gostou do filme. Nessa frase, a gente sabe que ela disse isso, mas a gente não sabe para quem ela estava contando. Frase número 2. Lisa told me that she liked this movie. Então, Lisa me contou que ela gostou desse filme. Nessa frase, nós temos o verbo tell, que é contar. E eu sei a quem ela contou. A mim, told me. A próxima frase, I study in UK, ou I study in USA, ou I study in UAE. Essas frases estão incorretas porque antes de UK, USA e UAE, nós devemos utilizar o artigo the. Então, o correto seria I study in the UK. Eu estudo no Reino Unido. I study in the USA. Eu estudo nos Estados Unidos. E I study in the UAE. Eu estudo nos Emirados Árabes Unidos. Então lembre-se que se for um nome composto por mais de uma palavra, nós devemos usar o artigo the. Mas se o nome do país não for um nome composto, aí sim você não precisa usar esse artigo, como por exemplo, Spain, Brazil, Italy. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I study in Italy. Eu estudo na Itália. I like Spain. Eu gosto da Espanha. E a mesma coisa acontece com os nomes de cidades. Então, I am from Paris. Eu sou de Paris. I am from Madrid. Eu sou de Madrid. I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. A próxima frase que nós brasileiros erramos justamente por pensar em português é I have 25 years. Então a gente pensa eu tenho 25 anos e a gente diz I have 25 years. Mas o correto é I am 25 years old. Então eu tenho 25 anos de idade. A gente vai usar o verbo to be, I am, e sempre é importante colocar years old. I am 25 years old.
A próxima frase, can you explain me something? Então, você poderia me explicar alguma coisa? O erro aqui está com o verbo explain, porque toda vez que a gente utiliza ele, devemos explicar algo a alguém. Explain something to somebody. Por exemplo, explain this to me, please. Me explique isso, por favor. Can you explain this? Hope it helps. Eu espero que isso ajude. Essa é realmente uma frase muito comum, mas o que acontece aqui é que ao invés de utilizarmos o it, devemos colocar o this. Então, it é muito generalizado, a gente não consegue entender especificamente ao que está se referindo. Então, você pode falar, hope this helps. Eu espero que isso possa ajudar. Hope this helps. How do you call word in English? Essa frase está gramaticalmente errada e nós erramos justamente por pensar em português na palavra chamar e colocarmos o call. Então, o correto aqui seria how do you say word in English? Como você diz essa palavra em inglês? How do you say embarrassed in Spanish? A frase correta com o call em inglês seria what do you call word in English? Então, como você chama essa palavra em inglês? Mas ao invés de colocarmos o how, vamos colocar what. What you call love. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por terem assistido essa aula. E se vocês conhecem mais alguma frase que nós brasileiros erramos quando vamos falar inglês, deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar essa informação e ajudar um ao outro. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso para caminhar junto com a gente rumo à fluência no inglês. I will see you in the next video. Bye bye!